Hoje a gente vai ver 3 tipos de amostragem. A amostragem da soma das diferenças, né, que vai ter 2 tipos, e a amostragem para variância, ou para o desvio padrão, certo? Então a gente vai ver a distribuição amostral para soma e subtração de médias, soma e subtração de proporções, como eu falei, né? E para variância simples, só a variância ou desvio padrão de uma amostra, tá? A da variância, a gente não, e desvio padrão, a gente não faz diferença, a gente faz quociente, porém não está não tá no conteúdo, no cronograma. Então, né, a gente vai acabar não trabalhando, porque tem bastante coisa para ser trabalhado. Então, vamos lá. Então, distribuição amostral das somas e das diferenças. Então, a gente só vai trabalhar em 2 amostras, que é o mais fácil de comparar. Comparar a soma e a subtração de 2 amostras, certo? Primeiro passo, eu falei, né? Que está aqui, né? Soma e diferença para as médias, depois soma e diferença para as proporções e, por último, das variantes. Então, o que acontece? O que vai mudar? Basicamente, a gente não está comparando uma única amostra agora. A gente está comparando 2 tipos de amostras. Então, essas amostras podem ou não ter tamanhos iguais, certo? A gente vai, em geral, a gente busca trabalhar com amostras de tamanhos iguais, mas, infelizmente, pode acabar não trabalhando com amostras de tamanhos iguais. O que acontece? Aumenta um pouquinho o número de contas, porque a gente daí não pode colocar em evidência, tem coisa matemática básica que vai alterar, mas a estatística é a mesma, a teoria é a mesma. Então, quais são os parâmetros? Já que a gente vai fazer aproximações, a gente vai calcular pela distribuição amostral. Desculpe, pela distribuição normal. Então, a média da soma ou da subtração das médias é a própria soma ou subtração das médias populacionais. O desvio padrão, aqui a gente só vai considerar o caso de populações infinitas, a gente vai considerar aqui, certo? Até porque ele não faz, né, nesse caso, não faz distinção entre população finita e infinita. Eu não entendi o motivo disso. Eu não consegui achar a teoria em si para falar o porquê que não é feita a diferenciação, certo? Nenhum dos livros que eu falei, que eu tenho aqui dos novos. Então, o desvio padrão da soma ou subtração das médias é igual a raiz quadrada da soma apenas, da soma das variâncias das médias. Então, mesmo que seja subtração, dentro da raiz quadrada é soma, beleza? Devido às contas, como a gente calcula a variância, que é um quadrado e tudo mais. Certo? Quando a gente usa isso? Para amostras suficientemente grandes, ou seja, tamanho maior ou igual que 30. A gente considera que a distribuição, mesmo que não seja normal, a gente consegue aproximar pela normal e obter valores bem razoáveis. Não, os valores não têm um viés muito baixo, um erro muito baixo. Beleza? Então, basicamente, quem vai fazer novamente tem que padronizar. Para quê? Para não ter que calcular integral nenhuma. A variável z é o quê? X, a média da primeira amostra, mais ou menos, se for soma é mais, se for subtração é menos, a média da segunda amostra, menos a soma ou subtração das médias populacionais, dividido pelo desvio padrão da soma ou das subtrações das médias. Esse aqui de cima é o lá aqui, né? E o denominador é esse calculado aqui, beleza? Tá aqui dizendo, ó, Mi1 e Mi2 são as médias populacionais de cada uma das amostras, né? Cada uma das populações, e X1 e X2 são as médias amostrais. Mi1, Mi2, média populacional, X1, X2, barra, né? Médias amostrais. Beleza? Vamos já direto com um exemplo, para não ficar muito tempo fazendo pergunta. Então, um exemplo aqui que é com base na soma ou subtração das médias amostrais. Então, um exemplo, as lâmpadas elétricas fabricadas pela máquina A têm duração média, ou média de tempo de vida, igual a 1800. Lembra que tempo de vida a gente modela pela exponencial, certo? Então, é totalmente diferente. Lá, a gente não está modelando o tempo de vida, a gente quer saber qual a probabilidade de acontecer certa coisa, que é diferente lá de calcular o tempo de vida das lâmpadas, beleza? Então, as lâmpadas fabricadas pela máquina A têm duração média de 1.800 horas. E desvio padrão de 250 horas. São valores populacionais. A gente tem que converter, lembrando, tem que converter para amostral. Esse sigma quadrado de x barra é o do amostral. Ainda tem que dividir pelo tamanho da amostra, da raiz quadrada do tamanho da amostra. Beleza? Não é só pegar o populacional. Então, enquanto as lâmpadas da máquina B têm duração média de 1.600 horas e desvio padrão de 1.500 horas. Novamente,
da população A e da população B, ok? Continuando. Se forem testadas amostras aleatórias de 50 lâmpadas de cada marca. Então, ó, o tamanho da amostra, 50, maior que 30. Pronto, dá para fazer uma aproximação normal. Beleza? Então, cada máquina, aquilo que eu falei, pode ser tamanho de amostra diferente? Pode, não tem problema nenhum. Certo? Mas fica mais fácil fazer a conta se forem tamanhos iguais. Então, cada máquina extraiu uma amostra aleatória como? Aqui, forma amostra aleatória simplificada lá, né, que vai retirando aleatoriamente qualquer lâmpada, certo? De 50, duas amostras 50, uma da máquina A, uma da máquina B. Qual é a probabilidade das lâmpadas da máquina A, ou da marca A, da mesa, terem vida média superior às da B de pelo menos 250 horas? Então, ele quer saber qual é a probabilidade do tempo médio de A ser maior que o tempo médio de B em pelo menos 250 horas. Ou seja, tempo médio de A menos tempo médio de B tem que ser maior que 250 horas. Já que a diferença tem que ser maior, né? É a diferença de A para B, não B para A. Se fosse de B para A, seria tempo médio de B menos tempo médio de A maior que 250. Beleza, vamos começar a primeira coisa, calcular todos os parâmetros. O que são os parâmetros? As médias, desvio padrões, tá? Então, primeiro, diferença das médias. Média de A menos média de B. 1.800, que é a média de A que está aqui, ó, tempo médio de A, menos 1.600, que é o tempo médio de B. Que vai dar, vou ter colocado direto, 200 horas. Beleza? Ok? Então, pelas médias, pelas amostras tiradas, o tempo médio entre as duas foi só de 200 horas. Eu quero saber qual é a probabilidade de ser de maior do que 250. Certo? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Próximo passo. Os desvios, melhor, as variâncias. Aqui tem um errinho de notação. O desvio padrão da diferença. Lembrando, mesmo que seja diferença, aqui é mais, tá, pessoal? Sempre é mais. Aqui é Mi-A, tá? Ou só A. Então, o que eu mudei? Só mudei aqui, o Ctrl+C, Ctrl+V, joguei aqui, mas não é. É da população A. Então, é a variância da população A dividido pelo tamanho da amostra A, mais a variância da população B dividido pelo tamanho da amostra B. Aquilo que eu falei, as duas amostras têm tamanho 50, então fica mais fácil, o denominador é igual. É mais fácil de calcular. Beleza? Vejam, por que eu coloquei ao quadrado? Porque aqui está dizendo o desvio padrão da primeira, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão 250, certo? E desvio padrão 150. E aqui ele está pedindo a variância. Então tem que pegar o desvio padrão, que é só o sigma, e elevar ao quadrado. Então, o desvio padrão da diferença das médias é a raiz quadrada da variância de A dividido por 50, que é o tamanho da amostra A, mais a variância de B 150 ao quadrado dividido por 50, que é o tamanho da amostra B. Então, o desvio padrão da diferença deu 41,2311. Beleza? Horas. Desvio padrão é sempre na unidade da média. Horas. Ok. Próximo passo agora, o quê? Formalizar a pergunta e padronizar esse valorzinho aqui para a gente poder jogar na tabela ou no Excel. Então, a pergunta era: qual é a probabilidade da diferença entre as médias ser maior que 250? Considerando que é a média de A ser maior que a média de B. Se fosse a média de B ser maior que a média de A, seria x barra de B menos x barra de A. Ótimo. Padronizando, a gente tem o seguinte. A fórmula da padronização está aqui, ó, repetido a fórmula, tá? Só troquei, aqui tá a fórmula padrão, 1 e 2, né? Só trocar para A e B, dará mesmo. Então, média de A menos média de B, menos a diferença entre as populacionais, certo? Dividido pelo desvio padrão das médias. Então, vai ficar 250, que é a pergunta, lembrando que aqui a gente coloca a pergunta, ó, é a pergunta, menos esse 200 a gente calculou no slide anterior. Aqui, ó, Mi-A menos Mi-B. 1.800 menos 1.600, 200. Beleza? Mi-A menos Mi-B é o 200. E esse aqui de baixo, que a gente calculou por último no slide anterior. Esse Z padrão deu 1,2127. Beleza? Lembrando, maior que esse valor. Se é maior, é 1 inteiro, que é 100%, menos acumulado até esse valor aqui. Então a pergunta é: a probabilidade da diferença ser maior ou igual que 250 horas é equivalente à probabilidade da Z ser maior que 1,2127. Então, o valor a gente acabou de calcular. Quando é maior, só que um valor, 1 menos acumulado até ele. No Excel, 1 menos, coloco igual, né?
igual 1 menos dist norm p.n barra não, desculpe, parênteses, aqui o parâmetro z que a gente acabou de calcular, ponto e vírgula verdadeiro, porque é a acumulada, vai dar igual, a resposta vai dar 1 menos, essa aqui é acumulada até 1,2127. Então, 1 menos 88,74. Ou seja, a probabilidade de até 250 horas é de 88,74%. Mas eu quero ir além de 250 horas. Então, além de 250 horas, fica sendo 11,26%. Então, qual é a probabilidade para essas duas amostras, essas duas populações? Qual é a probabilidade de que o tempo médio da população A tenha o tempo médio tenha 250 horas a mais que o tempo médio da população B? 11,3%. Aproximadamente 11,3%.